Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Sindos Talk. Hoje eu volto aqui para continuar a nossa conversa. Eu e o Marcelinho, a gente tá com o Roberto Costa Lima, Betão, para os íntimos. E hoje, pessoal, a gente vai, depois daquele episódio da semana passada, fantástico, a gente vai falar um pouco mais da questão do projeto, qual a importância do projeto, quando você muda o processo construtivo da sua fachada, quais são as coisinhas que a gente tem que atentar, o que é que a gente tem que observar, quais são os principais pontos chaves para evitar um gasto desnecessário e a gente conseguir aumentar a nossa margem de lucro. Isso aí, pessoal. Eu acho que essa semana a gente vai fazer um episódio mais técnico. Não significa dizer que seja menos inspirador. Mas a gente vai... Marcelo Filho falando aqui, não me apresentei hoje ainda. E o Roberto trouxe hoje um protótipo da fachada dele, que eu acho que tá todo mundo doido para ver. Então, digo para vocês, se já aceitarem uma opinião, vai pro YouTube. Corre pro YouTube agora e vê esse episódio em vídeo, que tá sensacional. E ele vai demonstrar aqui, tem uma parafernaliazona aqui de alumínio com cerâmica. E vou deixar o Roberto falar um pouco mais. Bem, pessoal, eu tentei trazer para cá um protótipo. Imagine que esse porcelanato tem pelo menos 61 por 61. Aqui ele está de 20 centímetros por 20 centímetros. É que dá tudo isso. Mas ele tem lá pelo menos 61 por 61. Nós já executamos coisa parecida com 74 por 74. Ou seja, essa distância desses perfis ficam a de 61 centímetros. E cada perfil desse vai do topo do prédio até o piso. Mas antes disso acontecer, tem que ter algo tudo no papel. Existe um projeto de uma fachada dessa. Principalmente quando o arquiteto resolve, como o Gustavo agora, no prédio que eu estou entregando agora. Foi o que vocês visitaram, da Zé Vilar? Sim. As esquadrias dos quartos na fachada, elas não são uma em cima da outra. É uma para lá, uma para cá. Você imagina que no primeiro andar, no quarto, a janela está mais para a direita. No segundo andar, ela está mais para a esquerda. No terceiro andar, está igual ao primeiro andar. Então, nos andares ímpares, elas estão mais para a direita, dentro do mesmo quarto. No andares pares, elas estão mais para a esquerda. Gente, isso deu um trabalho, gente. E para completar, porque eu gosto muito do Gustavo, mas não... Gustavo, se você estiver ouvindo... Bruno, a fachada não é de uma cor só. Ela são com detalhes diferentes. Na linha das esquadrias, abaixo da esquadria, ela é marrom. Do resto, ela é branca, por exemplo. Então, deu um trabalheiro para fazer. Mas foi bom que foi mais um exercício de projeto para aquilo poder acontecer. Eu me lembro que nisso o Zé Simões não estava gostando muito daquilo, o Gustavo fincou pé. O Zé não deve ter gostado muito dessa ideia no começo, não. Porque aquele negócio sai do normal, né? Mas ele aceitou e o Gustavo foi à frente, mostrou que fez uma modulação de janelas com porcelanato, por isso nós mudamos nessa obra para o porcelanato de 74, porque ficou melhor de acomodar nas esquadrias. Aconteceu. O prédio está lá pronto, vou entregar agora. Essa obra, na realidade, é para 30 de maio de 2023. O prédio está pronto. O que eu quero entregar com documento. Certo? Já tirei a bicha de bombeiro, já estou tirando a bicha da prefeitura, deve sair essa semana. Já com multicamadas, né? Já. Quem não viu o episódio passado, volta lá para escutar e entender. Mas eu quero averbada aqui para janeiro, se Deus quiser, depende. Aí não foge das nossas mãos. Meus prazos a gente administra, a gente controla e acompanha, vocês sabem muito bem. Eu sei o que eu vou fazer lá na frente, todo dia. Eu sei o que eu vou fazer daqui a um ano, porque tem um controle, um planejamento de obra. Mas aí, voltando para a nossa fachada, então o projeto foi feito, viu que dava certo a composição de cores com os desalinhamentos, assim, das janelas, e foi feito. E é algo isso aqui, gente. Ou seja, esse perfil de alumínio é fixado na estrutura, a cada andar, ou na viga de borda,
ou quando não tem viga de borda, que eu tenho um prédio meu já que foram feitos só com laje plana, ou no dorso da laje. Na laje plana, o Serenitar tinha 20 centímetros de laje. Então, no dorso da laje, isso aqui pega. Isso é fixado. Tudo aqui é em aço inox, certo? Isso é fixado com esse parafuso aqui, ó. Ele é fabricado só para vocês. Isso é de fora. Isso aqui, eu acho que eu digo essa brincadeira que o Zé que me passou. Nós perdemos a Copa porque o alemão é bom. O alemão trouxe isso aqui para montar as estruturas provisórias deles na Copa de 2014 e deixou essa herança para nós. Isso aqui você fura, não tem Puxa, não tem nada. Você fura a estrutura. Esse parafuso é um parafuso de 8. Então você fura com uma broca de 8. E deixa, quanto mais sujo ficar ali dentro, melhor. Você agora vai apertar isso aqui assim. Pronto. Na hora que ele entrou, gente, não sai mais. Ele aguenta uma quantidade de quilo. A minha fachada tem uns 25 quilos por metro quadrado. Então, relativamente leve. Leve. E isso aqui aguenta de cisaramento 1.000 quilos. Tinha um outro que a gente usava o primeiro, que era esse é o filho, tinha o pai, 1.500 quilos. Aí nós descobrimos que tinha esse menor. Isso aqui ainda está super dimensionado para o que precisa. Então, isso aqui é só fixado aqui. Pronto. Essa cantoneira está fixa. Mesma coisa essa outra aqui desse outro lado de cá. Que, por sua vez, prende através desses parafusos com porca em aço. Tá certo? Tudo aqui tem que ter muito cuidado com corrosão. Tá certo? Que, por sua vez, se prende através esses insertos ficam presos e correm aqui dentro. No trilho. Isso aqui, gente, esse perfil, passou por uma série de modificações ao longo desses anos. Porque isso é caro. Isso é alumínio. Isso é produzido aqui pelo Eduardo, na metalúrgica dele. Então, me lembro que isso aqui tinha para poder segurar a porca. Essa porca daqui. Então, tinha uma peça aqui que ia de cima a baixo. Depois a gente viu para diminuir peso e por alumínio ser caro. Então, ele só tem hoje em dia nos locais que vai pegar o insert. Tá certo? Ele entra, eu aperto, ele fica no local do insert. Deixou aqui não tem mais essa peça, que aqui dentro tem. Não sei se dá para vocês verem aqui dentro. Tem uma pecinha aí dentro. Vendo aqui? Sim, sim. Essa pecinha antigamente ia de cima a baixo. Onde a porca fosse pegar, ela hoje é móvel. Uhum. E pega e sobe. E como é que tu bota ela dentro, Betão? Isso é montado tudo no chão. Esse perfil já é colocado. Já coloca a quantidade. Já coloca a quantidade aqui perfeito. dentro. Então ele quando sobe, já sobe com tantos dentro. Apenas o cara afrouxa um bocadinho para chegar na altura exata que ele precisa para ficar tudo alinhado. Né? Quando sobe, ele sobe tudo só sem a cerâmica. Acho que sem. Não. Isso aqui vai subindo a cada 6 metros. Uhum. Esse perfil aqui tá a cada 6 metros. Vai fixando isso aqui. Certo. Uhum. Aí, isso aqui existe um ajuste fino aqui, ó. Que são aqueles que é para botar, centímetros. Era no prumo. Se por acaso o prédio tiver mais do que isso de desaprumo, eu tenho uma peça dessa que é um pouco maior. É a cantoneira número 2. A número 2. E tem uma número 3, que eu, graças a Deus, nunca usei, que é maior ainda, tá certo? E quando tiver um desaprumo, ela vai seguir para o ponto pior, né? Uhum. Então, no ponto que está mais para dentro, vai pegar essa menor. Mas, graças a Deus, eu só pego a 1 e a 2, então eu tenho esse ajuste fino aqui, tá certo? Para colocar. E aqui vocês estão vendo, o porcelanato, ele fica preso nos 4 cantos. Aqui iria entrar o porcelanato vizinho, preso aqui e aqui. E no outro, que está a 60 centímetros. Deu para entender? Uhum. Cada insert desse, tá ele 61 centímetros. Ele prende o encontro de quatro porcelanatos. Um quadrante. Certo? Imagina que tem um porcelanato aqui, tem outro aqui, tem outro e outro aqui. Tem outro aqui assim, tá certo? Deu para entender? Entendi. Uhum. É isso, gente. Vocês estão vendo que é um negócio muito simples. Tá certo? Isso aqui também é em aço, o insert, certo? Eu também uso, às vezes, o insert em alumínio. Quando ele é em alumínio, ele é pintado da cor
do porcelanato. Se o porcelanato é branco, esse insert é branco. Lá no Duoville ele é todo em alumínio. Esse é mais fácil de fazer um pouquinho de curvas. Esse. O outro é mais rígido. Que é aquele insert, né? O outro insert, que parece um dente, eu digo que parece um dente da Mônica. Uma peça assim de uns Verdade. 3 centímetros por 2, que faz o mesmo papel. Pega os 4 cantos do Mas a curvatura aqui a gente vê que dá pra... esse ter uma curvatura dá pra fazer mais. interessante. Você pode dar um ajustezinho nessas peças, certo? Você não pode brincar com isso aqui não, porque isso aqui tá todo o segredo do negócio. Tá certo? Essa peça, o porcelanato foi fabricado por nós, pela Elizabeth, que é outro parceiro na fachada. Eu tenho que ter um parceiro. Porque a peça tem que ser feita para essa aqui que existe no mercado. Eu compro essa peça, o porcelanato tem que ser na espessura X, para ele não ficar balançando, tá certo? Ele tem que entrar com uma certa dificuldade. Ele pode fazer um ajuste nessa garrinha? Pode. Se forçar aqui, vai forçar, mas não quero que ele faça. Por isso que ele tem que estar... O meu porcelanato tem que ser fabricado para mim. Tem que ser um padrão de qualidade. Isso. Essa espessura do porcelanato não pode alterar, tá certo? Porque ele vai se encaixar bem aqui, ele vai chegar aqui, faz uma pressão, pronto, ele entrou. Tá certo? E aí também segura ele na questão de correr de lado também, isso aí ajuda. Isso, segura. Mas às vezes ele pode correr um pouquinho, tá certo? Em alguns cantos, em grandes ventos, eu já vi um porcelanato um pouquinho mais junto do outro, tá certo? Mas é muito raro. Eu só tive um caso de quebra de um porcelanato. Foi numa greve da construção civil, num prédio do Absoluto, que o cabo rebolou um paralelepípedo. Sabe que tem os marginais que não são operários da construção civil, mas são colocados naquela época de greve para fazer aquela bagunça, aquela ruê danada, né? E o cara rebolou um paralelepípedo e, lógico, quebrou o porcelanato. Pegou o beco no meio e quebrou o porcelanato, né? Ele deu o azar de acertar no meio. Foi bom, até porque serviu para a gente ter o exemplo de como trocar. Imagina uma peça toda montada, um porcelanato aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Verdade. Cima. Como é que faz a troca? Tem que ir pro canto. O canto arrasta. Vivo. Por isso que no canto, a gente parte dos cantos na hora de montar. No projeto, um canto vivo da fachada é onde sai o porcelanato. Sai inteiro daqui. E puxa, vai chegar lá do outro lado, um pedaço, vem de lá para cá. No meio fica o pedaço. O ideal é quando fica bem parecido. Mas já teve prédio nosso que ficou com um porcelanato de 30 centímetros no meio. Os outros de 60. Isso tudo, pessoal, no projeto, são coisas que são analisadas. Tudo pensado lá atrás. Antes de subir tudo, já está tudo no papel pensado no projeto. E aí eu acredito que os edifícios da J. Simões, eles já devam obedecer esse padrão de 61 centímetros ou múltiplos. Não, às vezes não. Por isso que eu digo, no meio, ficando uma peça no meio diferente, você não nota, não. Só você procurar, você vê lá aquela peça, tá entendendo? Que ela é menor do que as outras. Mas ela não... no todo, você olhando no todo para longe, não sabendo desse detalhe, você não vai procurar. Tá certo? Mas talvez seja... Mas o segredo é ser no meio a peça menor do que na ponta. E aí fica até uma estética bacana, ficar aquele feixe no meio do prédio. Isso. Também. Já tivemos detalhes de fazer uma fachada onde tirar o porcelanato, botar vidro. No Absoluto também, eu tenho 4 andares de garagem para cima. Não tenho lá da água fácil, então o projeto não podia botar nada para baixo. Só as fundações. Absoluto é no Cocó, né? É do Cocó. São 2 torres belas ali perto, antes da torre. Quem vai a caminho do Iguatemi, antes de entrar para a torre, se olhar para o lado direito, tem lá as 2 torres. É massa aquele prédio. E nos 4 andares de garagem tinha uma janela. Direta, né? E na época a gente pensou, como é que não tem essa janela aí, rapaz? Aí veio a ideia de colocar o vidro. Então saiu o porcelanato. Nós botamos um vidro do tamanho de 2 porcelanatos, ou seja, em torno de 1,22 m, certo? Mas de modo que até o espaçamento foi calculado, o vidro tinha que ser tal tamanho, encaixado do tamanho, a espessura para encaixar aqui também, foi tudo bem muito pensado. E deu certo, tá lá. Em todos os andares tem aquela faixa de vidro que dá iluminação. Eu não sabia, não. Que dá aquela iluminação pro subsolo, né? Subsolo não, sobresolo. E dá economia de energia também. Mas voltando à quebra, então o que é que aconteceu? A gente parte do canto, tá certo? No canto, eu posso puxar o porcelanato.
Ele não vem fácil, não. Mas ele anda. Eu forçando, ele anda. Aí eu puxo e vou puxando os porcelanatos todinho até que chega no do meio, aí ele sai. Bota de novo o novo no lugar daquele ali e sai empurrando tudo de volta. Dá trabalho? Dá. Mas você imagina ajeitar uma cerâmica que caiu no 15º andar. É fácil? Não, gente. Também dá trabalho. Você não consegue trocar só uma. Tá certo? Na hora de trocar uma cerâmica aderida também, lá no 15º andar, também é trabalhoso. Nada é fácil. E suja. E suja. Aí não suja nada. Aqui não suja nada, gente. Pois é, conta aí como é que é a limpeza. A obra é limpa. Como assim? Como é que dá a manutenção de limpeza? Mesma coisa? Mesma coisa. O cara desce uma balança, uma cadeirinha, depende do que o condomínio quiser fazer depois, tá certo? A gente orienta que seja com firmas especializadas, tudo mais. É tranquilo. E Betão, a gente falou do projeto e quais são... E só um detalhe, a fachada é mais limpa, gente. Porque eu não tenho uma peçazinha de 10 por 10. A cada 10 centímetros, você tem um rejunte. Então, tem mais coisa para sujar, para juntar, concorda? Aqui não tem. Primeiro, entre essa peça e a outra, tem um afastamento só. Tem nada para juntar. Ela, a chuva vai lavando muito a minha fachada, tá certo? Então, é um caminho sem volta, certo? Você pergunta, aí nos prédios pequenos, porque você não está usando direto? Eu uso em algumas fachadas. Porque como o prédio é todo pequenininho, gente, aí ele começa a ficar vai ter muito alumínio. Ele tem muito recorte, tá vendo? Mas em todas as fachadas que são inteiriças, as fachadas poente, por exemplo, que é outra grande vantagem, gente. Olha, deixa eu botar agora aqui de lado. Aqui é a minha fachada, aqui onde está a minha mão seria a estrutura. A alvenaria ou a estrutura. Então vocês estão vendo que existe um afastamento entre o porcelanato e a parede lá que está de tijolo. E aqui tem um colchão de ar montado que vai proteger. Imagine um sol pegando aqui nesse porcelanato. Se ele fosse aderido, o tijolo estaria aqui onde está a minha mão. O calor estaria passando para a minha mão, passando para o outro lado. Você por dentro do quarto estaria sentindo. Na hora que tocasse nessa parede, você estava sentindo aquele calor. Às vezes até passando, você sente um calor, né? Aqui, gente, eu tenho esse espaço aqui. Então o calor que está aqui, passa algum calor para cá? Passa, mas é mínimo. Então a grande vantagem da fachada não aderida é o conforto térmico. Que tem um episódio com o Eduardo falando justamente sobre a norma de desempenho. Então o conforto térmico para mim é sem igual. Uma fachada poente, gente. Eu vendo um apartamento que tem uma parede, às vezes, o Azurra, por exemplo, a coluna 2, o quarto do casal, a cabeceira do casal, desse quarto, é no poente. Ele tem ventilação sudeste, mas a parede do cabeceira era do pagador da conta, que é o casal, era no poente. E o cliente fica sempre receoso na hora de comprar, né? Foi uma coluna que demorou mais a vender por causa disso. Na hora que o prédio começou a ficar pronto, que eu botei a minha fachada, o cara chega lá dentro, realmente, não é quente. O ambiente é muito mais fresco do que da fachada aderida. Lógico, certo? Então existe esse conforto que eu acho que vale muito a pena investir nisso aqui, que mesmo com o alumínio lá em cima, nos meus prédios grandes, ele é todo assim. E nos J Smart? Nos J Smart, eles têm as fachadas poentes, são todas. Não, as fachadas poentes são todas assim. A frontal, que eu quero colocar aquilo que é revestido, quando não é um revestimento mineral, que é fachada. Não aderida. Não aderida. Eu só não uso a não aderida nas varandas. Por quê, gente? Vamos pensar. Eu estou aqui com o meu tijolo, minha parede. Eu perdi 9 centímetros. No revestimento externo, eu tô perdendo recuo. Certo? Mas dentro do meu apartamento, na minha varanda, se isso aqui fosse aderido, fosse aqui, eu tinha 9 centímetros a mais de varanda de um lado, 9 do outro. Eu tenho 18 centímetros. Então, nas varandas, eu não uso isso aqui por questão de dar ao meu cliente mais espaço. Senão eu estou tomando dele 18 centímetros ao todo. Certo? Uhum. Mas se não, usava até nas varandas, eu usava isso aqui. Quando a varanda é grande, é num local que
Lagitec, eu uso, tá certo? A grande vantagem, por aqui passa tudo. Passa tubulação elétrica, o que eu precisar. Tá certo? Legal, interessante. Então é bem vantajoso trabalhar com isso aqui. E, Betão, na época do projeto, quais são os principais erros que, assim, todo erro deve ser evitado, mas quais são os principais erros que as pessoas às vezes não atentam na época do projeto que te economizam bastante lá na frente? Poderia citar uns 3, mais ou menos? Eu não digo que tenha problemas. Isso na montagem nossa, nós aprendemos muito a fazer o projeto da nossa fachada não aderida, executando a fachada, fazendo e desmanchando, gente. Então, na verdade, não foram erros, não foram pontos de melhoria. Pontos de melhoria. Ele veio com tudo. Então, aí aquilo foi tudo documentado. Uhum. Uma fachada tipo tal, canto tipo tal, canto vivo, canto morto, tudo tem que ser trabalhado desse jeito. Então, quando nós vamos começar agora um projeto novo, eu lhe garanto, eu tenho certeza que não vai ter erro. A curva do aprendizado, já foi percorrida. Eu tive um prédio aqui que ele teve tudo que a gente pôde fazer nele. A gente foi melhorando durante a própria obra. Ele ficou melhor do que se tivesse ido desde o começo até o final com o projeto inicial. Tá certo? Então, vale a pena, gente. O que eu digo é que vale a pena investir em inovação, em tecnologia. Tem que ter coragem. Tem que esquecer quanto custa. Tá certo? É lógico, lá na construtora, o próprio Zé aperta por custo. Tá certo? Mas na hora que foi para fazer isso aqui, ele não mediu esforços de quanto custava. Porque se fosse fazer, gente, essa fachada começou com um preço e nós descemos para metade. Porque desceu a mão de obra. O que eu pagava para um pedreiro fazer na fachada aderida, eu comecei pagando mais para essa daqui. Cara, o cara estava tirando 3 vezes ou 4 tudo que o outro pedreiro tirava. E eu não pude mudar. Graças a Deus, a dupla fez uma besteira de sair, entrou o outro, que era um servente que ganhava muito menos do que ele. Nós passamos a pagar um pouco menos do que pagavam para o outro, e o cara ganhou muito dinheiro. Então, com o tempo, foi chegando no preço ideal para tirar, um pedreiro tirar, ficar tranquilo, na fachada, pendurado e tudo mais. Tem que ter um valor daquilo ali, né? Tem um custo, mas... É mais do que um pedreiro, era um servente que agora... Hoje ele é montador. Ele é um montador. Ele não é mais servente. Hoje eu tenho equipes montador. que são verdadeiros montadores dessa nossa fachada. Eles vão embora, terminam, obra que vão para outro canto, daqui a pouco a gente sabe que a aula está chegando na época da fachada, eles mesmo voltam. Também porque gostam de trabalhar na fachada limpa, mais rápido, uma produção. É como eu disse a você, num prédio de 26 andares, eu vou de cima a baixo em 30 dias úteis. 30 dias úteis, a fachada fica do zero 6 semanas, a ficar pronto. 6 semanas, mais ou menos. É muito rápido. É muito rápido. E eu podia fazer o prédio todinho, se eu quisesse. A obra está atrasada, bora tirar o atraso da fachada? Eu faço o prédio todinho, mas botar balança e botar ele todinho. Sobe tudo de uma vez porque só. não compensa, gente. Certo? É melhor usar suas balanças, vai usando, vai andando, não precisa essa pressa. Mas uma outra grande vantagem. O prédio fica com cara de pronto muito mais cedo. Porque a gente começa pela fachada mais vista. A gente coloca aquela fachada. Então, se a venda não está muito boa, a venda melhora muito na hora que eu boto essa minha fachada. Tá entendendo? Enquanto que o outro está penando na fachada até chegar onde eu cheguei, o meu já está pronto. Tá certo? Então, comercialmente também, isso tudo tem que estar na conta, gente. Tá certo? Tá bom demais, bom demais. Eu acho que a gente teve um bom papo aqui de fachada nesse segundo episódio. Da série Roberto. Da série Roberto Fachada e Melhorada. Eu costumo dizer que o pai da criança não é o Roberto. O pai da criança é o Zé Simões e o Eduardo, da Metalúrgica Brasil. Os dois são realmente os pais disso aqui. A gente tem que dar um mérito a eles por gostarem de fazer isso, tá certo? E isso, o Zé por ter essa vontade de inovar, isso corre nas veias de todos os nossos engenheiros. Isso é bacana. Hoje mesmo estava um engenheiro nosso, esse menino foi nosso estagiário. Nossa, até quem é? Matheus? Nossos estagiários. Ele começou uma obra nossa como estagiário. Tá certo? Aí ele se formou
E tá lá, terminando a obra. Mas é outro menino que adora inovar. Talvez tentando copiar o chefe, né? É o exemplo do líder, né? É o exemplo do líder, exatamente. Então, hoje mesmo o José filmou algo que ele bolou na obra dele, tá vendo? Diz, olha, eu quero que copie aqui a ideia do Matheus. Aí nós temos um grupo só chamado de engenharia. Então só estão neles os diretores, os engenheiros, minha sala técnica, acho que só. Então, na hora que o José adora passear, o José não gosta de sentar, o José não é de controlar, sistema da aval, tudo é comigo. Controle é comigo. O José gosta de estar vendo o negócio acontecer, cobrando, todo dia ele passa nas obras. Todo dia o José passa nas obras. Tá eu brinco também que quando eu quero trabalhar lá no escritório, eu saio da minha sala. A minha sala é responder e-mail, é fazer relatório, essas coisas. Não, eu gosto de quando eu vou sair da sala que eu me sinto. Às vezes acontece um negócio para responder, Beto, isso é contigo, toma. Rapaz, se eu tivesse uma pessoa... Um dia eu vou chegar nesse nível de ter uma pessoa para responder meus e-mails. Não, mas pessoal, o papo hoje também foi muito bacana, a gente falando dessa questão do projeto. Lembrando que, pessoal, os projetos, eles são individuais. Cada caso, ele é um caso e você deve investir o máximo que você puder na época do projeto. É lá que você vai ter economias expressivas para a sua obra. Existe já um episódio falando só sobre projeto, existe episódio falando sobre BIM, sobre planejamento, que também entra isso. A gente também fala de estruturas, que o projeto é muito importante na época da estrutura. Então, hoje vocês estão vendo que todo passo do edifício, ele tem um projeto específico. Então, se você quer economizar algo em alguma coisa, a primeira pergunta que você deve fazer é: existe projeto para aquilo? Se não, faça, que você vai ter uma economia a longo prazo. Papel aguenta tudo, gente. Você faz uma vez, 2, 3, 4 e cada vez vai melhorando. E é só rasgar o papel, tá certo? Né? Começa de novo. Já vai fazer lá na frente e ver que não deu certo, o custo é grande disso. Exato. Certo? Mesmo com todo o planejamento, às vezes ainda acontece algumas zebras. E faz parte, né? Faz parte. Então, Betão, muitíssimo obrigado por estar aqui mais uma semana com a gente. Eu queria que você concluísse, né, dessas, assim, umas últimas palavras nesse episódio, nessa sua participação aqui com a gente, e deixasse um recado aí para os jovens que estão entrando no mercado, os que já estão no mercado, ou até aquele que já está há mais tempo, mas ali está meio desgostoso, ou não está sabendo para onde é que vai. Queria que você desse aí uma última mensagem para todo mundo que está ouvindo e assistindo a gente. Eu estou aqui na frente de 2 jovens. Eu adoro o jovem, principalmente aquele que está entrando para seguir essa carreira de engenheiro. Um detalhe, meu sogro foi colega do teu avô. E ele dizia, tudo que era legal, ele dizia assim, solução de engenheiro. Às vezes era como cortar uma pizza. Se for uma maneira diferente, ele dizia solução de engenheiro. Isso eu copio. Então que a gente procure ter soluções de engenheiro. Eu chamo solução de engenheiro não fazer a mesmice. Acabar com aquele negócio que construir como nossos avós construíam. Isso é triste, gente. A gente tem que procurar. Hoje agora no grupo de trabalho, no grupo de estudo, no planejamento do Inovacom, eu botei lá, nós temos que parar de construir com tijolinho, gente. 20 por 20. Mas infelizmente é uma solução mais econômica que a gente usa. Então que a gente fique ansioso de procurar soluções, de fazer diferente, de fazer melhor, ser mais eficiente, entregar melhor e mais rápido as coisas. E só pode fazer isso se a gente estiver num processo de modernização. E eu vejo construtoras aqui, gente, que eu não entendo, que ainda constrói como o vovô construía. Está do mesmo jeito. E se conformam. Tá certo? Ainda bem que eu estou dentro de uma construtora que o presidente não se conforma. Nós temos que estar acesos a estar atrás de melhorias, atrás de inovações, certo? Porque senão ele vem. Ele passa por cima. Tá certo? Nós temos que estar juntos, mostrando que temos esse mesmo espírito, porque senão ele passa por cima. Ele quer o negócio resolvido, o negócio melhor. Então isso cria em todo o grupo da J. Simões, que eu digo, uma verdadeira escola, eu acho. Tá certo? Nós não somos únicos, mas nós somos uma construtora que gosta de estar fazendo essas melhorias, então acaba sendo uma escola. Quantos saíram da J. Simões, hoje estão com seus negócios
E dizem lá na frente, isso aqui eu aprendi lá. Como eu também vim de uma escola, eu fui estagiário da Master em Cosa. Foi na época dela uma grande formadora de profissionais. Então que a gente procure ser nas nossas empresas isso, um formador de profissionais. Na hora que ele está formando os outros melhor, o ganho é nosso. O ganho é do empresário, o ganho é da construtora. Então, isso que eu só queria deixar para encerrar exatamente isso. A gente procurar fazer isso e procurar estar sempre dando a mão, compartilhando, que é isso o nosso maior, o ponto mais forte do nosso Inovacom, compartilhando aquilo que a gente sabe. Tá certo? Que na hora que a gente compartilha, a gente também vem de lá para cá. E todo mundo cresce. Tá certo? As consultoras que fazem parte do Inovacom crescem. Uns dizem, eu era um antes do Inovacom, sou outro depois do Inovacom. Nós temos muitos defeitos ainda, mas nós temos muita coisa boa que a gente está deixando aí de legado para esse pessoal mais jovem que está vindo por aí. E eu acho bacana estar vendo já dentro do Inovacom pessoas como vocês. Senão os velhos se aposentam e como é que fica o nosso grupo, né? Então, parabéns por vocês estarem aí. Tem mais outros que também já estão lá, filhos de outros construtores que estão entrando no nosso grupo, para um dia continuarem e a gente está vendo e feliz onde a gente estiver de ver o grupo continuando. E é um dos nossos principais objetivos aqui no Sinduscom Jovem, é estar oxigenando essas cabeças que organizam o nosso setor. E, mais uma vez, eu volto naquela frase que eu brinco e digo, qualquer dia eu vou escrever ela, botar no canto para dizer que é minha. Que conhecimento, quando ele não é compartilhado, ele acaba. Se você não compartilhar conhecimento, ele termina. A única coisa, o único bem, que se você não dividir, ele não aumenta. Que na hora que você divide o conhecimento, você automaticamente está aumentando aquilo ali. Então, pessoal, muitíssimo obrigado. Marcelinho, você quer falar mais alguma coisa? Não, vamos encerrar aqui enquanto a gente está no auge. Né? Porque maravilhoso tá hoje o episódio. Hoje a gente teve uma gravação sensacional de novo. Uma gravação, inclusive, bem visual. Então, só relembrando, pessoal, quem não entendeu muita coisa desse episódio, corre pro YouTube, que vai assistir em vídeo. Vai conseguir visualizar bem melhor. E, gente, na consultora, eu estou aberto a receber quem quiser ver alguma coisa com a gente. Lá no próprio escritório nós temos fachada. A fachada da consultora é não aderida, tá certo? Nós temos 2 apartamentos dos nossos J-Smart lá atrás, prontos, lindos, mobiliados, pronto como a pessoa vai morar, tá certo? Então, a casa está aberta, as ordens, é só aparecer, ligar e a gente passa o que a gente sabe. Mais uma vez, muitíssimo obrigado, Betão, Marcelinho. Então, pessoal, próxima terça-feira a gente está aqui com mais um episódio do Sindustalk. Foi um prazer estar aqui com vocês e até próxima terça-feira. Valeu? 7h07 da manhã. Exatamente, valeu.